Olá, pessoal. Olá, Beto. Tudo Tudo bem? bom, Tata? Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós Universo, apresentado e produzido pelo cientista Luiz Roberto Dalpogetto e pela pesquisadora Renata Gracioso. Nós Universo está aqui com você, relembrando o pessoal de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, sendo reprisado à 1h. É bom lembrar também que a Editora dos Frades e a Cia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares da nossa primeira obra, A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, para o programa Nós Universo. Então, para aqueles que querem participar do nosso programa, enviando perguntas, dúvidas ou dando seus exemplos de vida, pedindo orientação também, serão presenteados com um livro nosso, tá ok? Tá certo, Beto? Então, Perfeito. eu vou passar o endereço, posso passar? Por favor. Então, envie suas cartas, né? Ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, através do noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook, /noseuniverso, pelo WhatsApp, 11 99424 2742, pelo Instagram, também Instagram, né? Siga-nos pela página Nós Universo, através também do nosso Facebook, Nós Universo, por correspondência, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital, o CEP 05119-000, tá certo? Muito bem, Tata. Então vamos lá, Beto. Começando então o programa de hoje, iniciando a semana, né? Sim, depois do nessa feriado e tudo segunda-feira. mais. A gente no programa passado, Tata, no 20º, né, como a gente bem destacou lá algumas vezes, a gente falou sobre como começar a mudança. A né? mudança, é Aproveitando verdade. o tema Páscoa, de renascimento, esse tipo de coisa, como a gente pode iniciar uma mudança dentro de nós, buscando realmente um mundo melhor, uma vida melhor, uma vida mais leve, mais feliz. E a gente falou sobre vários aspectos e a gente acabou parando, né, e falando bastante sobre aquele sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa viria a partir de uma série de situações, tanto ocorridas durante o teu período intrauterino, como também situações vividas ao longo da sua infância, juventude e tudo mais. E também fizemos uma referência às escolhas que a gente faz durante o período em que a gente habita aquela dimensão de suspensão, onde a gente escolhe efetivamente onde nós vamos nascer, e por conta disso as pessoas que serão os nossos pais. Parentes, né? Aí, obviamente, durante o final de semana, o pessoal nos escreveu, né? Só que foram muitas pessoas, final de semana quase que dobra o número de ouvintes que participam do programa. A gente Muito fica obrigada, super pessoal. feliz, obrigado mesmo. Só que eu vou falar dos ouvintes talvez amanhã, porque eu tenho que entrar rapidamente no assunto, porque é bastante coisa para falar. Então é mais ou menos assim. O sentimento de culpa, como eu já havia dito, é um dos maiores bloqueadores para o progresso da consciência do indivíduo, ou até mesmo para o progresso material, profissional e afetivo desse indivíduo também aqui na Terra. Eu diria para o desenvolvimento e sua evolução, né? Também, né? Sim, exatamente, da sua consciência. Nesse caso, a gente então determinou que a guerra deveria ser contra a culpa, contra o sentimento de culpa. E nós dissemos no programa passado, então, que você deveria fazer um esforço para tentar se apartar, né, se livrar dessa culpa, simplesmente determinando que isso não é seu, né? Dizendo que, olha, essa culpa não me pertence, isso aqui não tem nada a ver comigo, e eu vou colocar isso para fora da minha vida e vou tocar minha vida a partir disso. Muitas pessoas, Tata, como você bem sabe, nos escreveram perguntando assim, olha, aparentemente é simples fazer isso, mas eu estou encontrando alguma dificuldade, né? Eu não consigo me livrar da sensação de culpa toda vez que eu digo que eu não quero mais ter aquilo, que eu quero me livrar daquilo. Como é que eu faço? Existe uma receita para isso? Existe uma forma mais fácil ou mais contundente de eu me livrar dessa culpa? Aí eu digo para vocês, gente, que eu acho que a única forma que nesse momento acaba sendo mais eficaz para se livrar da culpa é você pensar. Eu acho que você tem que pôr o seu mental para funcionar. E como é que isso seria feito? Basta você parar e raciocinar acerca de alguma situação que seja peculiar para você, onde você deva perceber qual é o seu nível de responsabilidade, ou seja, até que ponto eu realmente fiz alguma coisa
para ter esse sentimento de culpa? Eu vou usar aqui uma frase que com certeza todo mundo já ouviu em algum momento, em algum lugar, e que eu acho que simplifica um pouco isso que eu estou tentando explicar. A frase é a seguinte: eu pedi para nascer? Que culpa tenho eu de ter nascido? Aí você pode até estar pensando assim, poxa, mas isso é frase de menino malcriado, né? Que quando não quer obedecer, responde isso pra gente. Eu digo pra você que nessa frase há uma sabedoria muito grande. Porque na realidade é assim, não é que ele não pediu para nascer. Faz parte da programação existencial do ser humano de voltar, de retornar, ocupando um outro lugar aqui na Terra, para se relacionar com as pessoas e continuar o seu processo de evolução, certo? Então, quando a pessoa diz isso, olha, eu não pedi para nascer, ela está em parte certa e em parte ela não sabe o que ela está dizendo. Mas isso, pelo menos, nos dá a motivação certa para entender o seguinte. Tá, vamos dizer que você não tenha pedido para nascer, mas nasceu. E se você nasceu, ainda que você não tenha pedido para nascer, você não tem culpa, você não tem responsabilidade sobre os fatos e eventos que aconteceram do momento em que você foi concebido ao momento que você nasceu, ou a partir do momento que você está ali crescendo, né, jovenzinho, né, criancinha, jovenzinho, etc e tal. Então, para você perceber que, mais uma vez, nada é feito, ou você não poderia ter feito algo para ser culpado, ainda que você tenha feito alguma ação, algum movimento e tenha ficado, por exemplo, como o culpado daquela situação, né? Eu vou tentar explicar também, vou dar mais um exemplo. Sei de casos de, por exemplo, um irmão, o irmão e a irmã, pequenos, sei lá, 5, 6 anos de idade, brincando no sítio dos avós. Os avós escondiam uma espingarda embaixo da cama, tá certo? E a espingarda carregada. Os dois brincando, os irmãos, como eu estava dizendo, brincando, vão ali, entram no quarto, entram embaixo da cama para se esconder, para brincar de esconde-esconde e tal. De repente percebem a arma e puxam a arma para ver o que é direito. Naquilo que puxam, pegam no gatilho. A arma dispara na direção de um dos dois. Eu não preciso nem dizer para vocês se morreu, se deixou de morrer, isso não importa. Mas imaginem vocês a repercussão disso na família. O que vão sentir os avós e o que vão sentir os pais, e até mesmo o que vai sentir aquele que puxou o gatilho. Criança sem saber o que era aquilo. Vocês percebem que apesar de você, por exemplo, ter cometido uma ação, por mais criança que você seja, por mais bebê que você seja, as pessoas vão acabar te olhando de uma forma culposa, te culpando, né, Tata? Indiretamente. Né? É verdade. E você mesmo vai carregar uma culpa, mas sem pensar, sem raciocinar, que naquela idade, naquele momento, você nem sabia o que era aquilo direito. Você foi puxar. Você não pegou, armou, apontou e atirou. Não teve essa premeditação, né? Foi um acidente, toda. Né? Foi exatamente o que se chama acidente. Mas a culpa fica. Exatamente. Não é? E essa culpa destrói, essa culpa detona, essa culpa derruba. Ainda que os pais... Vamos imaginar, usando esse mesmo exemplo, que os pais tivessem uma cabeça super boa, e os avós também, e percebendo ali o ocorrido, inclusive até porque foi, se a gente analisar aqui os culpados dessa história, você obviamente culparia os avós, né? Não teria nem como escapar. Como é que me deixa uma arma carregada embaixo de uma cama, onde tem criança brincando, tá certo? Mas enfim, voltando para a conversa. Se os pais e avós tivessem uma cabeça boa, recolheriam lá os dois, né? Ainda que o outro não tivesse falecido por conta do disparo, mas, sabe, tentariam apagar esse evento da cabeça dos dois, ou minimizar as consequências desse evento, para justamente evitar que no futuro, aquele que puxou acidentalmente o gatilho carregasse essa culpa consigo, tá certo? Que seria, obviamente, um limitante. Alguém pode estar até pensando aí agora, mas seria mais um trauma de arma, né? Esse tipo de coisa jamais, jamais. Isso transcende qualquer coisa ligada à arma propriamente dita.
Pense bem, ele acidentalmente puxou o gatilho e a arma estava apontada para o irmão ou para a irmã, não importa. E isso foi um atentado, né? É isso que vai ficar na cabeça da pessoa. É isso que vai bloquear a pessoa. É isso que vai limitar a pessoa no crescimento dela. E aí a pessoa vai tentar, ela vai crescer, ela vai ser um adulto. Esse adulto, por conta disso, que ficou marcado lá dentro, vai também acabar demonstrando isso em outros aspectos da vida daquela pessoa, tá certo? E a gente vai vendo com isso que aquela pessoa vai ficar extremamente limitada, como eu já disse aqui várias vezes. Eu tenho outro caso que eu posso contar também, esse é até mais interessante, mais divertido por um lado e mais instrutivo. Mas eu vou só finalizar isso aqui porque o bloco tá acabando, então deixa eu só finalizar esse caso aqui do tiro acidental. Então é assim, se a pessoa realmente não for bem trabalhada posterior a esse evento, ela é um candidato, um adulto seriamente candidato, forte candidato, a desenvolver outros tantos traumas em decorrência desse. É verdade. Por isso que eu te falo que culpa e trauma, agora que a gente está adicionando essa mistura toda, são fatores limitantes, tá? Para qualquer ser humano, em qualquer aspecto da sua vida, do emocional ao profissional. Certo, tá? Certo. Então vamos fazer aquela paradinha que aí eu conto mais para vocês já. Certo, pessoal. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e Universo. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo. E lembrando nossos ouvintes que os programas anteriores estão no YouTube, viu, pessoal? Vocês podem acessar através do YouTube colocando lá programa Nós e Universo e a data exibido, o mês e o ano, ok? Vamos lá, Beto? Vamos voltar? Vamos lá. Tema polêmico esse, né? Polêmico não, é bem complexo. É complexo, extremamente complexo. E a gente, a exemplo do que foram programas passados, na medida em que a gente dava um exemplo, as pessoas, pelo que nós percebemos depois, né, nos comentários, as pessoas conseguiam se ver naquelas situações. Isso é muito importante. E como eu tinha falado no bloco anterior, tá, eu tinha mais um caso para contar, para dar como exemplo, sabe, final, sobre essa história de culpa e trauma, né? Uhum. E é um caso que foi diagnosticado por nós e tratado através da hipnoterapia. Sim. Tá? No passado, nós recebemos uma moça que ela veio nos procurar porque ela estava em idade de prestar vestibular. Aliás, ela já havia prestado algumas vezes e não conseguia entrar. Essa moça tinha uma dificuldade incrível na matéria matemática, né? Mas assim, todo mundo, eu sei que muita gente não gosta de matemática, mas ela tinha assim um verdadeiro pavor, né? Trauma, pavor, e ela não conseguia fazer às vezes as operações básicas, ela dava uma travada assim, fenomenal. E aí ela não sabia, já tinha procurado professor particular, feito uma série de outras coisas e não tinha conseguido se livrar dessa situação, até que finalmente nos procurou. Então, para fazer o diagnóstico dela, ela foi submetida a uma sessão de hipnose. E durante a hipnose ela revelou o motivo, né? Nós fizemos uma regressão com ela e ela tinha, acho que na época, cerca de 24, 25 anos. E quando fizemos a regressão, foi encontrado na altura dos 12 anos de idade uma situação pela qual ela passou, perdão, gente, com o pai e que acabou fazendo com que essa história de cálculo matemático, principalmente de cabeça, acabasse virando um trauma na vida dela. Eu vou explicar rapidamente. O pai tinha uma padaria e ela, às vezes, com 12 anos de idade, ia ajudar o pai na padaria. Tinha os horários de pico, né, onde o pessoal ia lá buscar pão fresco.
então havia muito movimento na padaria e ela ficava no caixa, né? E num certo momento, ou atendendo uma certa pessoa, ela fez o troco errado. Ela calculou errado e fez o troco errado. E a pessoa reclamou. O pai recebeu a reclamação e, como castigo para ela, trancou a menina no depósito de farinha. Ela ficou, parece que 12 horas no depósito de farinha, né, aos 12 anos de idade. E quando saiu de lá, nunca mais conseguiu fazer uma conta direito. Tá? Então, o que foi feito nesse processo de regressão? Quando foi identificado esse momento no qual teria surgido o trauma, nós substituímos esse momento na memória dela. Fizemos uma correção nesse evento, dizendo que não houve reclamação, que ela não errou na conta e assim por diante. Só para vocês saberem, né? Essa moça retornou ali daquela sessão, nos procurou mais 2 ou 3 vezes, que era o comum a gente fazer uma espécie de manutenção, né? Depois, então, ela foi prestar o vestibular e, para nossa surpresa, ela conseguiu entrar na faculdade. Verdade, tá certo? pessoal. Então, é só para vocês terem uma ideia do que os traumas e culpas fazem conosco. E uma vez arrancados de dentro de nós, eles nos libertam, literalmente, né, Tata? Nos libertam para uma vida absolutamente nova. Então, eu estou respondendo a uma pergunta de um ouvinte nosso, desde o outro programa, do programa anterior, de sexta-feira, né, Tata? Sexta-feira. Dia 20. Né, dia 20, não. É o programa número 20 do dia 14. A gente está respondendo a essa pergunta ainda, que foi exatamente a seguinte: como é que eu faço para me livrar dessas coisas e para iniciar esse processo de mudança? Comece por aí. Comece então jogando as culpas e os traumas fora. Aí eu falei agora há pouco, falei no primeiro bloco, olha, a melhor forma de você fazer isso é você se autoconhecer. Então, por exemplo, uma forma, caso você não consiga, né, dentro dos teus próprios esforços, compreender por que você é assim ou é assado, procure ajuda de um profissional. Sim. Tá certo? Mas olha, nada contra psicólogo ou psiquiatras. Eu acho que esse tipo de coisa se trata melhor, como eu falei que são coisas adquiridas na infância ou até mesmo no período intrauterino, seria interessante vocês procurarem então alguém que seja profissional na área da hipnoterapia. Tá certo? Frei Albino Aresi, por exemplo, no auge do trabalho dentro do Instituto Mensana, década de 80, final da década de 80, fazia isso de uma forma, né, magistral. Era impressionante. O Instituto Mensana ainda trabalha com isso, tá certo? Então quem tiver interesse também pode procurar, assim como também Fábio Puentes, o Instituto Fábio Puentes de Hipnoterapia. Eu diria que o Fábio, como também já bebeu da mesma fonte lá do Frei Albino, e hoje tem lá um instituto muito bem montado, formatado, trabalha também com todas essas peculiaridades, né, do ser humano, e faz os processos de regressão, faz aí os trabalhos buscando eliminar esses conflitos, essas culpas. Os traumas, né? Então eu recomendaria que você procurasse um profissional nessa área. Não na verdade, na área de psicologia, mas nessa área de hipnoterapia, porque isso seria mais adequado, aplicado mais rápido. É de imediato, né? Traz a solução mais rápida nesse caso aí, tá certo? Porque você não está buscando, na verdade, entender ou se entender em função de um conflito existencial. Você, na realidade, quer descobrir os seus pontos fracos. Sim. E quer eliminá-los. Então, tem que ser feito um trabalho um pouco mais incisivo, né? Mais interno, realmente no seu ser, para buscar onde você tem os seus traumas e como e retirá-los a partir disso. Então, essa seria a nossa dica para esse tipo de situação. Muito bem. Aí vieram outras perguntas. Sim. Vieram outras perguntas, e essas outras perguntas colocavam a seguinte situação para a gente. Tudo bem, vamos imaginar então que eu tenha conseguido superar as minhas culpas, os meus traumas, e que eu estou agora tentando ser uma pessoa diferente. Você falou no programa da semana passada que quando o aluno estiver pronto, o mestre vai aparecer. Sim, de fato, eu chamo de mestre a própria vida, e nós, no caso, os eternos alunos, né, desse professor, desse mestre que é a vida. Então a pessoa pega e me pergunta assim: tá certo, agora vamos lá,
E se eu tiver, por exemplo, no meu trabalho, uma pessoa que continua me incomodando, continua sendo uma pessoa difícil de se lidar, ou então na minha família, uma pessoa de difícil convivência, etc e tal. Aí eu aproveito esse momento, gente, para dizer para vocês o seguinte. Ao nosso redor, na sociedade como um todo, na sociedade humana como um todo, existem milhões de diferentes níveis de consciência. O que eu quero dizer com isso? Que cada um atinge o seu patamar, o seu nível de consciência, de acordo com a descoberta ou não desse novo mundo. Que é isso que a gente está propondo aqui agora, né? Você superar seus conflitos e culpas para enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, a gente diz que ela está descobrindo um novo mundo. Para as culturas orientais, por exemplo, se diz que a pessoa está iniciando o processo de iluminação ou é um iluminado quando enxerga o mundo como ele realmente é, tá certo? Então, essa pessoa que nos escreveu 2 programas atrás colocava essa situação, mas espera aí, apesar de eu ter feito todo esse processo comigo e eu ainda encontro pessoas difíceis de se lidar, como é que eu posso fazer para continuar minha caminhada sem me ferir com essas pessoas? Aí eu repito algo que eu já disse também em programas passados. Você tem que entender que o nível de consciência dela, que o nível de compreensão que ela tem da vida é esse aí. Tinha um amigo nos velhos tempos que dizia assim: você só pode oferecer o que você tem. É claro que eu não concordo totalmente com essa frase, mas ela explica parte do que eu estou tentando dizer para vocês. Se você tem dificuldade com uma pessoa, né, do teu trabalho, da tua família, apesar de você ter feito toda uma reforma dentro de você, e você ainda acha e continua achando que essa pessoa ela continua sendo incômoda, ela continua sendo mesquinha ou tendo qualquer outro tipo de problema em relação a você, é porque ela tá estagnada naquele ponto, naquele nível de consciência, e provavelmente vai ficar por ali algum tempo. Talvez a sua compreensão, você compreendê-la e ela com o tempo perceber que você a tolera, a compreende, talvez isso faça ela mudar o olhar sobre ela mesma e sobre as coisas ao redor dela. Não adianta, então a moral da história nesse caso é a seguinte: não adianta você forçar uma pessoa se você percebe que ela está no limite dela naquele momento. Ela não está pronta ainda. É bom você lembrar também que muitas pessoas, aliás, para não dizer todas, né, cada um tem um tempo para maturar determinados conhecimentos. É verdade. Tá certo? Cada um tem um tempo para processar determinadas informações. Mas eu consegui, nossa, eu mudei tanto em 2 meses e não sei o que. Tá, você, né? Você. Agora, você não pode exigir que o outro faça da mesma forma que você, porque cada um tem uma velocidade de processamento das informações, das coisas, dos sentimentos, da percepção como um todo, né? E demora um pouco mais, às vezes, para chegar. A outros são mais rápidos. E por isso mesmo, nós temos diversos, mas assim, incontáveis números ou níveis de consciência. Então é comum você encontrar, e sempre vai continuar encontrando, esse tipo de situação à sua frente. Agora, é claro que você vai olhar para essas pessoas, uma vez já estando um pouco melhor preparado, e você já não vai se incomodar tanto. Você vai compreender que ela reage daquela forma porque ela ainda está aprendendo o que você já aprendeu. Tá certo, Tata? Você ia falar alguma coisa? Eu acredito assim, eu acho que a gente pode citar que o sábio, né, aquele que tem a verdadeira sabedoria, respeita as limitações. Sim, né? Exato. Então não adianta você insistir, não adianta. Por isso que a gente fala, né? Aquela pessoa não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para enxergar. E você que está um pouquinho, né, que tem um pouquinho do conhecimento dela, né? Você respeita, né? Você tem que respeitar as limitações e o momento de cada um. E o momento, né, de cada um. Cada um tem o seu tempo e a gente, aquele que está um pouquinho mais adiantado, tem obrigação de respeitar. Né? Eu acho que aí é a verdadeira sabedoria, né? Voltando para o exemplo pais e filhos, só para não fugir muito da coisa, você vê muito isso, né? Então você tem os filhos na idade de, sei lá, procurar trabalho, etc., ou se formarem. E você vê muita interferência dos pais nesse momento, né? Os pais, obviamente, sob o pretexto de quererem o melhor para os seus filhos, acabam tentando, orientando eles numa direção
às vezes a despeito, ou seja, sem considerar a verdadeira vocação do filho, né? Para uma outra área, para uma outra profissão, e acaba interferindo demais, né? Agora, é claro, se esses pais são melhor preparados para essa situação, para esse momento da vida, em que os filhos começam a tomar suas decisões, para que lado vão, o que vão fazer, os pais, então, deveriam respeitar as primeiras decisões e entender que ainda que eles... Olha, eu quero... Viu, pai? Eu vou ser... sei lá, psicólogo. Aí o pai, na cabeça do pai, pensando assim, ele pensa assim, nossa, se ele fosse, sei lá, advogado, ele seria melhor sucedido profissionalmente, porque acho que dá mais recursos, dá mais dinheiro, enfim. Mas aí o pai, né, dentro desse âmbito da sabedoria, como você mesmo falou, Tata, se ele respeitar a decisão do filho, na pior das hipóteses, o que vai acontecer é que o menino vai começar a faculdade de psicologia, né? De repente, o primeiro semestre, tudo bem. No segundo semestre, o menino fala, putz, quer saber de uma coisa? Não é a minha cara isso aqui. E pega e muda, e de repente vai até fazer direito, né? Como uma segunda opção, possível vertente, escolha, vocação, né, dele nesse sentido. Então, muitas vezes é preferível a gente se calar, né? Respeitar a opinião da outra pessoa, porque muitas vezes ela vai seguir o fluxo normal de se encontrar no meio disso tudo. O grande problema dessa história toda, Tata, é que quando os pais interferem, ainda que seja com a melhor das intenções, acabam influenciando e confundindo aquele que está ali naquele momento auge da vida dele, na hora de escolher a profissão que ele vai abraçar, na hora que escolheu uma outra coisa mais importante para a vida, ele acaba sendo confundido porque ele é influenciado literalmente pelos pais. Eu acho que o verdadeiro papel dos pais sabiamente, orientar, né? E não impondo as suas vontades. Não impor. Não é verdade? Eu acho seria o mais sábio a fazer. É verdade. Então, por mais que o filho dê as suas cabeçadas, percorra um caminho mais longo, mas ele precisa daquilo, é o momento dele, né? Ele tem que passar por determinadas situações para que ele aprenda, né? Para que ele aprenda, para que ele evolua, desenvolva, né? Eu acho que... E os pais têm que simplesmente orientar e respeitar. É verdade. Né? E só para fechar, tem um caso contrário também. O contrário verdade. É mais ou menos assim. São os filhos que têm umas ideias estapafúrdias, de repente, do que querem fazer. E os pais acabam sendo coniventes, eles acabam concordando de primeiro momento assim, com os filhos, porque os pais acreditam terem errado com os filhos na criação. Olha, não, eu fui um pai muito ausente, então deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele simplesmente escolher o que ele quer fazer. Não, eu concordo com qualquer coisa também, não é assim. Eu acho que tem que haver realmente um equilíbrio, né? Por exemplo, o filho se manifesta, eu gostaria de fazer isso, aquilo, e você como pai que conhece bem o filho, fala, filho, eu acho que você tem mais jeitão para isso, tem mais jeitão para aquilo, mas você que sabe, tenta lá, depois qualquer coisa, né? A gente vê o que faz. Isso sim seria uma postura mais equilibrada, mais coerente com as escolhas do outro, com o respeito que a gente deve ter às escolhas do outro, ainda que esse outro seja novo, não tenha a experiência necessária para encarar a vida, tá certo? Mas que efetivamente deva ter essa oportunidade de escolher livremente e ter por parte dos pais o respeito e a consideração por isso. Sim, total. Gente, isso são só exemplos para a gente dar uma noção para vocês do que a gente tenta expressar de modo científico, de modo a orientar vocês para uma vida um pouco melhor, tá certo? A gente garante, porque nós já vivemos isso, outras pessoas vivem isso, graças a Deus também, e a gente achou válido, extremamente válido trazer essas informações para vocês. E eu encerro minha participação por aqui. Nosso tempão já deu até uma estouradinha. Nossa, viu, Tata? Meu Deus. É isso aí. Então voltaremos amanhã com mais um programa Nós e Universo. Envie suas perguntas, sugestões de pauta, né, suas dúvidas para o nosso e-mail nosuniverso@outlook.com, no Facebook /nosuniverso. Siga-nos também pelo Instagram e curta também a nossa página Nós Universo no Facebook. Pelo WhatsApp, o 11 994 24 2742.
Também pelo endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital, o CEP 05119-000. Tá certo, pessoal? Então, até amanhã, né, Beto? Até amanhã, pessoal, com mais um programa Nós e Universo. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.